Capítulo 5. Faço uma ligação subaquática. Eu nunca tinha visto o acampamento meio-sangue no inverno e a neve me surpreendeu. Ora, o acampamento tem o último modelo de controle mágico do clima. Nada atravessa seus limites a menos que o diretor, o Sr. D, queira. Pensei que fosse estar quente, ensolarado mais uma vez. Disso, a neve tiverá permissão para cair levemente. O gelo cobria a pista de carruagem e os campos de morango. Os chalés estavam decorados com minúsculos pisca-piscas como luzes de Natal, só que pareciam bolas de fogo de verdade. Mais luzes brilhavam no bosque e o mais estranho de tudo, um fogo bruxuleava na janela do sótão da casa grande, onde vivia o oráculo aprisionado em um velho corpo mumificado. Eu me perguntei se o espírito de Delfos estaria assando marshmallows lá em cima, ou qualquer coisa parecida. Uau! Exclamou Nico, descendo da van. Aquilo é uma parede de escalada? É, respondi. Porque tem lava descendo por ela. Um pequeno desafio extra. Venha. Vou apresentá-lo a Kiron. Zoe, você já conhece? Conheço Kiron, disse Zoe rigidamente. Diz-lhe que estaremos ao chalé 8. Caçadora, segue-me. Vou indicar o caminho, ofereceu a Grover. Conhecemos o caminho. Ah, sério, não é trabalho nenhum. É fácil se perder aqui. Se você não. Ele tropeçou numa canoa e se ergueu ainda falando. Como meu velho pai bode costumava dizer, venham. Zoe revirou os olhos, mas acho que concluiu que não tinha como se livrar de Grover. As caçadoras colocaram as mochilas e os arcos nos ombros e seguiram em direção aos chalés. Quando Bianca de Ângelo começava a se afastar, inclinou-se e sussurrou alguma coisa no ouvido do irmão. Olhou para ele em busca de respostas, mas Nico se limitou a franzir as sobrancelhas e a se afastar dela. Cuide-se, doçuras, gritou Apolo para as caçadoras e piscou para mim. Cuidado com aquelas profecias. Percy, você em breve. O que você quer dizer? Precisar das caçadoras. Então ela chamou Argos de energúmeno. Acho que isso é algo ruim. Então ela chamou de. Ei, espere. Como é que Artemis pode estar em apuros? Bem, finalmente Kiro apareceu de pijamas e seu rabo de cavalo como Bobs. E ele usa Bobs no rabo? Grover cobriu a boca. Desculpe-me, disse eu. Continue. Bem, Zoe disse que precisava de permissão para deixar o acampamento imediatamente. Kiro não concedeu. Ele lembrou a Zoe que as caçadoras deviam permanecer aqui até receberem ordem de Artemis. E ela disse, Grover engoliu em seco. Ela disse, como é que vamos receber ordem de Artemis se ela está perdida? Como assim perdida? Como se ela precisasse de informação para se localizar. Não, acho que ela quis dizer desaparecida, levada, sequestrada. Sequestrada? Tentei me acostumar com a ideia. Como é que se pode sequestrar uma deusa imortal? Isso é impossível. Bem assim. Quer dizer, aconteceu com Perséfone, mas ela era uma deusa das flores. Grover pareceu ofendido. Da primavera. Que seja, Artemis é muito mais poderosa. Quem poderia sequestrá-la e por quê? Grover balançou a cabeça negativamente, infeliz. Não sei, Cronos. Ele ainda não pode ser todo esse poder. Pode? A última vez que tínhamos visto Cronos, ele estava em pedacinhos. Bem, nós não o viramos de verdade. Milhares de anos atrás, após a grande guerra em titãs e deuses, os quais o haviam cortado em pedacinhos com sua própria foice e espalhado os pedaços no Tártaro, que é assim uma espécie de lixeira reciclável e sem fundo em que os deuses jogam seus inimigos, 2 verões atrás, Crono nos havia traído à beira do abismo e quase nos arrastara para lá. Então, no último verão, a bordo do cruzeiro demoníaco de Luke, viramos uma caixão de ouro no qual alguém se juntava à cauda deles. Cronos podia influenciar as pessoas com sonhos e enganá-las como eu não via como ele poderia sobrepujar Artemis fisicamente se ainda era uma espécie de pila de adubo do mal. Não sei, disse Grover. Acho que alguém saberia se Cronos tivesse a recompensa. Os deuses estariam mais nervosos, mas ainda assim é estranho você ter um pesadelo ou na mesma noite em que Zoe. É quase como seu sorriso desapareceu. Qual o problema? É onde está Annabeth. Ah, puxa, disse o Dr. D, numa voz entediada. Mais um perdido? Tentei não prestar atenção ao Sr. D, mas era difícil ignorá-lo
em seu conjunto de estampa de leopardo, laranja, neon e os tênis de corrida roxos. Como o Sr. D tivesse corrido um único dia em sua vida imortal, uma guirlanda de louro dourada estava caída de lado em sua cabeleira negra, cacheada, o que devia significar que ele havia ganhado a última partida. O que quer dizer? Perguntou Thalia. Quem mais está perdido? Nesse exato momento, Grover entrou trotando na sala, sorrindo feito louco. Ele tinha um olho roxo e linhas vermelhas no rosto, que pareciam a marca de uma bofetada. As caçadoras estão todas acomodadas. Kiro franziu o senho. As caçadoras, é? Vejo que temos muitos que conversar. Ele olhou para Nico. Grover, talvez você devesse levar nosso jovem amigo para o gabinete e mostrar nossos filmes de orientação. Mas, certo, sim, senhor. Filme de orientação? Perguntou Nico. A classificação é livre para todas as idades. Porque Bianca é um pouco rigorosa. É livre, sim, respondeu Grover. Legal. Feliz Nico seguiu para fora da sala. Agora disse Kiron a Thalia e a mim. Talvez fosse bom se vocês sentarem e nos contarem toda a história. Quando terminamos, Kiro voltou-se para o Sr. D. Devemos começar uma busca por Annabeth imediatamente. Eu vou. Thalia e eu dissemos ao mesmo tempo. O Sr. D fungou. Claro que não. Thalia e eu começamos a contestar, mas o Sr. D ergueu a mão. Seus olhos exibiam aquele fogo púrpuro de fúria em que geral significa que alguma coisa ruim e divina iria acontecer se não calássemos a boca. Pelo que vocês me contaram, disse o Sr. D, ficamos no 0-0. Nessa brincadeira, lamentavelmente, perdemos a Annabel. A Annabeth, corrige. Ela estava no acampamento desde os 7 anos e até hoje o Sr. D fingia não saber seu nome. Sim, sim, disse ele. E você conseguiu uma garotinha irritante para substituí-la? Portanto, não vejo nenhum benefício de arriscar outros meios-sangues num resgate ridículo. A possibilidade de que essa menina, Anne, esteja morta é muito grande. Eu queria estrangular o Sr. D. Não era justo Zeus tê-lo mandado se desintoxicar como diretor do acampamento por 100 anos. O objetivo era que fosse uma punição para o mau comportamento do Sr. D no Olimpo, mas acabará sendo uma punição para todos nós. Annabeth, por estar viva, argumentou o Sr. Quiro, mas eu podia ver que ele estava se esforçando para se mostrar otimista. Ele havia praticamente criado Annabeth. Aqueles anos todos em que ela fora campista de tempo integral, antes de ela fazer uma segunda tentativa de morar com o pai e a madrasta. Ela é muito inteligente. Se nossos inimigos estão com ela, Annabeth vai tentar ganhar tempo. Talvez ela até mesmo finja cooperar com eles. Isso mesmo, disse Thalia. Luke ia querê-la viva. Nesse caso, disse o Sr. D, receio que ela tenha de ser esperta o bastante para escapar sozinha. Eu me levantei. Percy, o tom de Quiro era cheio de advertências. No fundo da mente, eu sabia que o Sr. D não era alguém com quem você quisesse se meter. Mesmo que fosse um garoto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade como eu, ele não ia dar moleza. Mas eu estava tão furioso que não me importava. O senhor fica feliz por perder outro campista? Soltei. Ficaria feliz se todos nós desaparecemos. O senhor D reprimiu um bocejo. O que foi que disse? É um grunhi. Só porque o senhor foi enviado para cá como punição, não tem de ser um idiota preguiçoso. E a sua civilização também. O senhor podia tentar ajudar um pouquinho. Por um segundo não se ouviu outro som que não fosse o crepitar do fogo. A luz refletia nos olhos do Sr. D, dando-lhe uma aparência sinistra. Ele abriu a boca para dizer algo. Provavelmente uma maldição que me transformaria em migalhas. Quando Nico entrou imperativamente na sala, seguido por Grover, super legal, gritou Nico, estendendo as mãos para Kiro. Você é um centauro? Kiro conseguiu dar um sorriso nervoso. Sim, disse. Sim, senhor D. Ângelo. Embora eu prefira me manter na forma humana, nesta cadeira de rodas, nos
primeiros encontros. Eu olho para o Sr. D. Você é o cara do vinho, não acredito. O Sr. D tirou os olhos de mim e lançou a Nico em um olhar de aversão. Cara do vinho? Dioniso, não é? Ah, uau, tenho uma estatueta. Minha estatueta? No meu jogo, mitomagia é uma carta holográfica também. E mesmo você tendo apenas uns 500 pontos de ataque e todos pensando que você é a pior das cartas dos deuses, eu acho seus poderes o máximo de verdade. Ah, o Sr. D parecia verdadeiramente perplexo e é provável que isso tenha salvado minha vida. Bem, isso é gratificante. Percy, disse Kiron mais que depressa. Você e Thalia desçam para os chalés. Informe os campistas que vamos ter o jogo de captura de bandeira. Amanhã ao anoitecer. Captura de bandeiras? Perguntei. Mas não temos muitos? É uma tradição, disse Kiron. Uma disputa amistosa sempre as caçadoras os visitam. É, murmurou Thalia, aposto que vai ser mesmo amistosa. Kiron virou a cabeça bruscamente para o Sr. D, que ainda estava de testa franzida, enquanto Nico falava sobre quantos pontos de defesa todos os deuses tinham em seu jogo. Vão agora, disse-nos Kiron. Ah, ok, concordou Thalia. Venha, Percy. Ela me arrastou da casa grande antes que Dionísio pudesse lembrar que queria me matar. Você já está na lista negra de Ares, lembrou-me Thalia enquanto caminhávamos até os chalés. Precisa de outro inimigo mortal? Ela estava certa. No meu primeiro verão, como campista, eu me envolverá numa luta com Ares. E agora ele e todos os seus filhos queriam me matar. Eu não precisava deixar Dioniso furioso também. Desculpe-me, disse eu. Não consegui evitar. É tão injusto. Ela parou perto do arsenal e olhou ao longo do vale na direção do topo da colina, meio sangue. Seu pinheiro ainda estava lá, o velocino de ouro brilhando no galho mais baixo. A magia da árvore ainda protegerá os limites do acampamento, mas não usava mais o espírito de Thalia como força. Percy, tudo é injusto, murmurou Thalia. Às vezes eu queria. Ela terminou, mas sua voz estava tão triste que sentia pena. Com os cabelos negros desfiados e as roupas punk também pretas, um velho sobretudo de lã parecia uma espécie de corvo gigante completamente deslocada da paisagem branca. Vamos trazer Annabeth de volta, prometi, só não sei ainda como. Primeiro descobri que Luke estava perdido, disse ela. Agora Annabeth? Não pense assim. Você tem razão. Ela endireitou o corpo. Vamos encontrar uma maneira adiante na quadra de basquete. Algumas caçadoras treinavam arremesso. Uma delas discutia com um garoto do chalé de Ares. O garoto estava com a mão na espada e a caçadora parecia prestes a trocar a bola de basquete por um arco e flecha a qualquer instante. Vou acabar com aquilo, disse Thalia. Você circule pelos chalés, fale a todos sobre a captura da bandeira amanhã. Tudo bem, você vai ser a capitã da equipe. Não, não, replicou ela. Você está no acampamento há mais tempo, você é o capitão. Nós podemos ser co-capitões ou algo assim. Ela parecia tão confortável com a ideia quanto eu, mas assentiu. Quando ela se dirigia à quadra, chamei. Ei, Thalia, sim, sinto muito pelo que aconteceu em Westover. Eu deveria ter esperado vocês. Tudo bem, Percy, eu provavelmente faria a mesma coisa. Ela mudou o peso do corpo de um pé para o outro, como se estivesse tentando decidir se dizia algo mais ou não. Sabe, você perguntou sobre minha mãe e eu respondi um pouco mal. É que voltei para vê-lo depois de 7 anos e descobri que ela morreu em Los Angeles. Ela bebia muito e parecia que estava dirigindo cada tarde da noite há uns 2 anos. E Thalia piscou com força. Eu sinto muito. Sim, tudo bem. Não, não é que fôssemos muito ligadas. Eu fugi quando tinha 10 anos. Os melhores 2 anos da minha vida foram quando eu estava andando por aí com Luke e Annabeth. Mas ainda assim, foi por isso que teve a dificuldade com a van do sol. Ela me lançou um olhar desconfiado. O que quer dizer com isso? A maneira como você ficou rígida sem querer assumir o volante devia estar pensando na sua mãe. Lamentei ter dito aquilo. A expressão de Thalia estava perigosamente semelhante à de Zeus. Na única vez em que eu o vira furioso,
como se qualquer minuto seus olhos fossem lançar uma descarga de 1 milhão de volts. É, murmurou ela. E deve ter sido isso. Então seguiu na direção da quadra onde o campista de Ares e a caçadora tentavam se matar com uma espada e uma bola de basquete. Os chalés eram a mais estranha coleção de edificações que já se viu. Os chalés 1 e 2, grandes construções de colunas brancas que pertenciam a Zeus e a Hera, ficavam no meio com os 5 chalés de Zeus, de deuses, à esquerda e 5 chalés de deusas à direita, formando um U, um contorno, um gramado central e da churrasqueira. Fiz a ronda contando a todos sobre a captura da bandeira. Acordei um garoto de Ares de seu cochilo do meio-dia e ele gritou que eu fosse embora. Quando perguntei onde Clarice estava, ele disse: saiu numa missão a pedido de Kiron, altamente secreto. Tudo bem com ela? Não tenho notícias dela há 1 mês. Está desaparecida. Quer como vai ficar o seu traseiro se você não der o fora daqui? Resolvi deixá-la dormir. Por fim, cheguei ao chalé 3, o de Poseidon. Era uma construção baixa e cinza, talhada em rocha marítima, incrustada com fósseis de conchas e coral. Lá dentro estava vazio como sempre, exceto pelo meu beliche. Um chifre de minotauro pendia na parede perto do meu travesseiro. Tirei o boné de beisebol de Annabeth da mochila e o deixei na mesinha da cabeceira. Eu o devolveria a ela quando a encontrasse. E eu iria encontrá-la. Tirei o relógio do pulso e ativei o escudo. Ele estalou ruidosamente enquanto se projetava numa espiral. Os espigões do Dr. Espinheiro haviam amassado o bronze em cerca de uma dezena de pontos. Um corte impedia que o escudo se abrisse por completo, fazendo parecer uma pizza na qual faltavam 2 fatias. As bonitas imagens de metal que meu irmão fizera com tanta habilidade estavam todas danificadas. Na imagem que eu e Annabeth lutávamos contra a Hidra, parecia que um meteoro havia aberto uma cratera em minha cabeça. Pendurei o escudo em seu gancho perto do chifre do Minotauro, mas agora era doloroso olhá-lo, talvez bem que forte, do chalé de Hefesto pudesse consertá-lo para mim. Ele era o melhor ferreiro de armas no acampamento. Eu falaria com ele no jantar. Estava olhando o escudo quando percebi um som estranho de água gotejando e notei que havia algo novo no quarto. No fundo do chalé via-se uma grande bacia de rocha marítima cinza, com uma torneira semelhante à cabeça de um peixe esculpida na pedra. De sua boca jorrava um fluxo aquático, uma fonte de água salgada que escorria para a bacia. A água devia ser quente, pois lançava névoa no ar frio do inverno, como em sua sauna. E isso deixava o quarto morno, renovado com o cheiro do mar, como em um dia de verão. Fui até a bacia, não havia bilhete nem nada, mas eu sabia que só podia ser um presente do Poseidon. Olhei a água e disse: obrigado, pai. A superfície ondulou. No fundo da bacia, moedas reluziam, uma dúzia mais ou menos de dracmas de ouro. Percebi para que servia a fonte. Era um lembrete para eu me manter em contato com a família. Abri a janela mais próxima e a luz do sol infernal criou um arco-íris na névoa. Então pesquei uma moeda na água quente. Íris, o deus do arco-íris, disse: aceite a minha oferenda. Joguei uma moeda na névoa e ela desapareceu. Então me dei conta de que não sabia com quem deveria entrar em contato primeiro. Minha mãe, essa seria a coisa certa para o bom filho fazer, mas ela ainda não devia estar preocupada comigo. Estava acostumada ao meu desaparecimento por dia ou semanas consecutivos. Meu pai já fazia muito tempo, quase 2 anos, desde que falara de fato com ele. Mas será que se podia enviar uma mensagem de íris para um deus? Eu nunca havia tentado. Será que isso o deixaria furioso, como uma ligação de telemarketing ou uma coisa assim? Hesitei então e decidi. Me mostre Tyson, pedi. Não forja dos ciclopes. A névoa estremeceu e a imagem do meu irmão surgiu. Ele estava cercado de fogo, o que teria sido um problema se não fosse um ciclope. Ele se encontrava debruçado sobre sua bigorna, martelando uma lâmina de espada incandescente. Havia uma janela de moldura de mármore atrás dele, que dava para a água azul, escura, o fundo do oceano. Tyson gritou. Gritei. Ele não me ouviu,
da primeira vez por causa do barulho do martelo e das chamas. Tyson, ele me se virou e seu único e enorme orgulho se arregalou. Seu rosto abriu-se num sorriso amarelo e torto. Percy, ele largou a lâmina da espada e correu para mim, tentando me abraçar. A imagem se tornou embaçada e eu instintivamente recuei. Tyson, é uma mensagem de Iris. Eu não estou aqui de verdade. Ah, ele voltou a ficar visível, parecia constrangido. Ah, eu sabia disso, claro. Como você está? Perguntei. Que tal o emprego? Seu olho se iluminou. Estou adorando o trabalho. Olhe, ele pegou a lâmina quente da espada com as mãos nuas. Fui eu que fiz. É muito legal. Escrevi meu nome nela, bem aqui. Impressionante. Ouça, você fala com o papai com frequência? O sorriso de Tyson desapareceu. Não muito. Papai vive ocupado, está preocupado com a guerra. O que quer dizer com isso? Tyson suspirou. Enfiou a lâmina da espada pela janela, onde ela fez uma nuvem de bolhas ferventes. Quando Tyson a trouxe de volta, o metal estava frio. Velhos espíritos marítimos estão criando problemas, Egeu. Oceano, esses caras. Eu sabia por alto do que ele estava falando. Ele se referia aos imortais que governaram os oceanos no tempo dos titãs, antes que os olimpianos tomassem o poder. O fato de estarem de volta agora com o titã Cronos e seus aliados ganhando força não era nada bom. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Perguntei. Tyson sacudiu a cabeça chateado. Estamos armados as sereias. Até amanhã vão precisar de mais 1000 espadas. Ele olhou para a lâmina de sua espada e suspirou. Os velhos espíritos estão se protegendo o barco malvado. Ô Princesa Andrômeda, perguntei, o barco de Luke. Fazem com que seja difícil encontrá-lo. Protegem-nos das tempestades de papai. Caso contrário, ele o despedaçaria. Despedaçá-lo seria bom. Tyson se animou como se tivesse acabado de lhe ocorrer outro pensamento. Annabeth, ela está aí? Ah, bem, meu coração me pareceu uma bola de boliche. Tyson achava que Annabeth era a melhor coisa do mundo depois de manteiga de amendoim. E ele amava manteiga de amendoim. Não tive coragem de lhe dizer que ela estava desaparecida. Ele começaria a chorar tanto que provavelmente apagaria todas aquelas chamas. Bem, não, ela não está aqui agora. Cumprimente-a por mim. Ele sorriu adiante. Meus cumprimentos por Annabeth. Ok. Tentei desfazer o nó na garganta. Farei isso. Ei, Percy, não se preocupe com o navio mau. Ele vai embora. O que quer dizer? Canal do Panamá, bem longe. Franzi a testa porque Luke levaria seu navio do cruzeiro infestado de demônios para lá. A última vez que o tínhamos visto, ele estava navegando ao longo da costa leste, recrutando meio-sangues e treinando seu exército monstruoso. Muito bem, disse sentido. Inseguro. Isso é, bom, eu acho não forjas. Uma voz masculina gritou algo que não pude entender. Tyson se escolheu. Preciso voltar ao trabalho. O patrão vai ficar uma fera. Boa sorte, irmão. Ok, diga ao papai. Mas antes que eu pudesse terminar, a visão tornou-se mais trêmula e desapareceu. Eu estava novamente sozinho em meu chalé, sentindo-se mais solitário agora do que antes. Senti-me totalmente feliz no jantar daquela noite. Certo, a comida estava excelente como sempre. Não se pode errar com churrasco, pizza e copos de refrigerantes que nunca ficam vazios. Os archotes e os braseiros mantinham o pavilhão ao ar livre quente, mas todos tínhamos de sentar com os companheiros de chalé, o que significa que eu estava sozinho na mesa do Poseidon. Regras do acampamento, pelo menos os chalés de Hefesto. Ares e Hermes tinham cada um umas poucas pessoas. Nico sentou-se com os irmãos Stoll, pois novos campistas eram sempre colocados no chalé de Hermes e seu pai, o olimpiano fosse desconhecido. Os irmãos Stoll pareciam estar tentando convencer Nico de que poker era um jogo muito melhor do que mitomagia. Torci para que Nico não tivesse dinheiro para perder. A única mesa que parecia estar se divertindo de verdade era a de Artemis. As caçadoras bebiam, comiam, riam como uma família numerosa e feliz. Zoe ocupava em tempos abrir um sorriso. Sua fita prateada de tenente brilhava nas tranças negras de seu cabelo. Pensei que ela ficava muito mais simpática quando sorria. Bianca de Ângelo
parecia estar se divertindo muito. Tentava aprender queda de braço com a garota grandona que provocara a briga com o garoto de Ares na quadra de basquete. A maior garota a vencia sempre, mas Bianca não parecia se importar. Quando terminamos de comer, Kiron fez o costumeiro brinde aos deuses e deu formalmente as boas-vindas às caçadoras de Artemis. Os aplausos foram bastante desanimados, então ele anunciou o jogo amistoso da captura de bandeira para a noite seguinte, o que teve uma recepção muito melhor. Depois disso, voltamos todos para nossos chalés, no precoce toque de recolher do inverno. Eu estava exausto, o que significa que adormeci facilmente. Essa foi a boa parte. A ruim foi que tive um pesadelo e, mesmo para os meus padrões, foi impressionante. Annabeth estava numa encosta escura em volta na neblina. O ambiente era muito parecido com o mundo inferior, pois imediatamente senti claustrofobia e não consegui ver o céu lá em cima, apenas uma escuridão próxima e pesada, como se estivesse em uma caverna. Annabeth lutava para subir a colina. Antigas colinas gregas de mármore negro quebradas se espalhavam-se à sua volta, como se algo causado a explosão de um edifício enorme. Espinheiro, gritou Annabeth. Cadê você? Por que me trouxe aqui? Ela escalou uma área coberta por destroços de uma parede e chegou no alto da colina. Annabeth arquejou. Lá estava Luke e sentia dor. Ele se encontrava encolhido no chão pedregoso, tentando se levantar. A escuridão parecia ser mais densa ao redor dele. O nevoeiro espiralando, faminto. Suas roupas estavam em farrapos e seu rosto arranhado e encharcado de suor. Annabeth lhe chamou. Me ajude, por favor. Ela correu até ele. Tentei gritar. Ele é um traidor. Não confia nele. Mas minha voz não saía do sonho. Annabeth tinha lágrimas nos olhos. Ela estendeu o braço como se quisesse tocar o rosto de Luke, mas no último instante hesitou. O que aconteceu? Perguntou ela. Eles me deixaram aqui, gemeu Luke. Por favor, isso está me matando. Eu não conseguia ver o que havia de errado com ele, que parecia estar lutando contra alguma maldição invisível, como se o nevoeiro se estivesse espremendo para a morte. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou Annabeth. Sua voz estava cheia de mágoa. Não deveria, respondeu Luke. Foi horrível com vocês, mas se não me ajudar eu vou morrer. Deixe que ele morra, eu queria gritar. Luke tentará nos matar a sangue frio muitas vezes, não merecia nada de Annabeth. Então a escuridão acima de Luke começou a se esfalecer como o teto de uma caverna num terremoto. Imensos blocos de pedra negra começaram a cair. Annabeth lançou-se para ele no momento em que uma rachadura apareceu e todo o teto veio abaixo. Ela o sustentou de alguma forma. Toneladas de pedras evitou que desabassem sobre ela e Luke apenas com sua força. Impossível. Ela não teria conseguido fazer aquilo. Luke rolou para longe, livre e arquejando. Obrigado, conseguiu Luke. Ajude-me a segurar isto, gemeu Annabeth. Luke recuperou o fôlego, seu rosto estava coberto de fuligem e suor. Ele se levantou vacilante. Saiba que podia contar com você. E começou a se afastar enquanto a escuridão ameaçava esmagar Annabeth. Me ajude, implorou ela. Ah, não se preocupe, disse Luke. Sua ajuda está a caminho. É tudo parte do plano. Enquanto isso, tente não morrer. O teto das trevas voltou a desmoronar, empurrando Annabeth contra o chão. Sentei-me rígido na cama, agarrando os lençóis. Não havia nenhum ruído no meu chalé, exceto o gorgolejar de fonte de água salgada. O relógio na mesa de cabeceira mostrava que passava pouco da meia-noite. Era só um sonho, mas eu tinha certeza de duas coisas. Annabeth corria um perigo terrível e o responsável era Luke.